Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP-Rio. Muito bem, o Jornal Abre Aspas retornando, e para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso portal sprumais.com.br, já notou a presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, ao qual eu já quero agradecer imensamente mais uma vez a vinda. Prefeito, seja bem-vindo aos estúdios aqui da SPRumais. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui conversando sobre Jacareí, sobre política, sobre o nosso Vale do Paraíba. O professor Wilson Cabral também aqui junto com a gente, né, para aquele reforço nos comentários, nos pitacos também. Muito obrigado, viu, mais uma vez, viu, professor? Um bom dia também para o senhor aqui. Vamos antes saber um pouquinho da previsão do tempo, vamos saber como é que fica, né, o tempo. Hoje está tendo essa mudança. Aliás, o frio vem ou não? Estão falando que o frio vem, está fazendo frio durante a semana. Vamos lá com o tempo, com o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, e teremos mais um dia de tempo estável aqui na nossa região. O dia começou aí com nevoeiro em alguns trechos, mas ele rapidamente vai se dissipar e o sol vai brilhar forte. A terça-feira terá temperaturas bem parecidas com as que a gente viu ontem. A máxima prevista na região de São José dos Campos é na casa aí dos 28, 29 graus. Já na cidade de São Paulo, a máxima prevista é de 27 graus. No litoral norte teremos 30 graus e na Serra da Mantiqueira 21 graus de máxima. Não temos previsão de chuva para hoje, mas temos que ficar atentos mais uma vez com a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30% no período da tarde. Vamos lembrar sempre de beber bastante água. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Caio. E agora vamos falar um pouquinho sobre Jacareí. Aliás, hoje acontece logo mais a assinatura entre a Prefeitura de São José dos Campos e o Fundo Social de Solidariedade do Estado, né? Uma assinatura de convênios das escolas de qualificação profissional, e além de São José dos Campos, outras cidades também assinam esse convênio, entre elas Jacareí também, né, prefeito? Isso. Serão 2 convênios, um para cursos de qualificação e um outro para atividades no período natalino. O novo governo assumiu, evidentemente que a esposa do governador, à frente do Fundo Social de Solidariedade, fez as suas adaptações aos projetos em andamento, e esses projetos, na sua maioria, são executados por intermédio das prefeituras, já que o Fundo Social do Estado não tem uma estrutura administrativa suficiente para estar presente em todos os municípios. Os convidados, estaremos lá prestigiando a esposa do governador, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e assinando esses 2 convênios para a cidade. É sempre bom. Todos os convites e todos os convênios com o governo estadual e federal a gente assina, porque é sempre bom para o município. A gente sabe que o Márcio França ele é pré-candidato e a gente bem sabe que nós estamos no ano eleitoral, tem uma certa tendência aí dos políticos terem uma proatividade maior, enfim. Mas essa mudança, eu queria saber como é que os prefeitos da região sentem quando há essa mudança de governador. A política do governo do Márcio França, ela é um pouco semelhante à de Geraldo Alckmin, mas isso acaba afetando um pouco de repasses para as prefeituras de Jacareí, para as prefeituras aqui da cidade. Como é que o senhor analisa esse tipo de mudança, né, durante um ano, né, durante um ano normal? Como o governo federal e o governo estadual têm pouca execução diretamente relacionada às necessidades básicas da população, o governo estadual ainda tem bastante na área de segurança, educação e saúde, mas o governo federal quase nada. Há uma margem muito grande de recursos federais e estaduais que são decididos na base da discricionariedade, ou seja, o interesse, a vocação, os pontos de vistas, a opinião do governante acaba determinando a política, determinando a forma de execução dessa política. Nós temos percebido, no tocante a São Paulo,
que o governador Geraldo Alckmin ele cuidava mais de questões estruturais, questões macros, questões envolvendo o Estado, os interesses do Estado enquanto entes da federação. E o Márcio França, talvez pela sua experiência como prefeito e sabendo das dificuldades que temos enfrentado nesses 2 últimos anos, em razão da atividade econômica, queda da arrecadação e tudo mais, fortaleceu essas parcerias em atividades que são de interesse do município num primeiro plano. Com isso, nós tivemos um volume maior de convênios a ser firmado neste período que marca a saída do governador Geraldo Alckmin e o último prazo eleitoral, que é agora, dia 6 de julho, né? Julho, isso. Bom, Cidade de Jacareí, a gente comentou sobre a questão do Fundo de Solidariedade, essa questão da qualificação. Teve um dado até interessante que o PAT recebeu bastante inscrições, né, os cursos de qualificação. E como é que está esse acompanhamento, né, da qualificação do profissional em Jacareí, desse trabalho também com os desempregados lá na cidade? No início da nossa gestão, nós tiramos o PAT, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e colocamos na Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com o Banco do Povo e toda a política de capacitação e emancipação daqueles que dependiam de programas de transferência de renda, para que a gente pudesse ter um mapa, um diagnóstico dessas pessoas, de suas limitações, e pudesse fazer essa triangulação entre programas sociais, capacitação e geração e oferta de empregos. Com isso, os números apresentados já a partir do ano passado são bastante ótimos. Teve um crescimento razoável e nós estamos bastante otimistas quanto a essa aproximação. Agora, a prefeitura não é uma geradora de emprego, exceto as atividades econômicas que ela fomenta via obras e serviços, mas ela é a grande articuladora, né, do encontro entre as pessoas que mais precisam, está oferecendo mão de obra para suprir a deficiência desses profissionais e as empresas. E as empresas em Jacareí estão dando um aumentozinho nesse ano, graças a Deus, a atividade econômica está melhorando um pouco, e com isso há uma ampliação da oferta de mão de obras. Mas o mais importante, me parece, e um acerto da política, é aproximar essas oportunidades daqueles que até então eram apenas dependentes de serviços sociais. Para você ter uma ideia, nós estamos conseguindo inserir no mercado de trabalho pessoas em situação de rua. Elas passam por treinamento, passam por revisão de seus documentos, passam por um processo social, de socialização nos nossos programas, 2 programas que a gente tem para atender essa população, e já tivemos casos de pessoas ingressando no mercado de trabalho. É aquela velha história, né, professor? É você não apenas dar o peixe, mas também ensinar, né, a pescar lá, né? Isso é importante também, né? Sim, e eu até faria uma outra pergunta, que é qual que é a visão do prefeito do protagonismo da região metropolitana para essas questões, quer dizer, a questão de geração de emprego. Há algumas questões que eu acho que transcendem os limites municipais e deveriam ser objeto de uma discussão maior. Transportes integrados, a própria geração de empregos, enfim, da atração de atividades econômicas, etc. Como é que você vê o papel e hoje qual é o estado da tocada aí da região metropolitana? Como é que você está percebendo isso? Depois de tanto sacrifício para a criação da região metropolitana, nós entramos num período de recessão, num período de desaquecimento econômico, num período de queda da arrecadação do governo do Estado, e houve uma paralisação, efetivamente. Acho que a região metropolitana só terá um salto de qualidade, só terá atividades que interessam mesmo para a região, a partir do momento que ela estruturar a sua equipe técnica. Não adianta nada ter intenção, ter planos, se não tiver capacidade de formulação. E nós não tivemos ainda a criação da equipe técnica para assessorar o Conselho de Desenvolvimento. Mas concordo, principalmente na parte de crescimento econômico, as cidades não podem competir, as cidades precisam se complementar, é preciso que as linhas limítrofes desapareçam no tocante à inovação tecnológica. Eu tenho defendido bastante que o centro tecnológico não é de São José dos Campos, tem que ser do Vale, no mínimo aqui da região, São José, Jacareí, Monteiro Lobato, Paraibuna, que são cidades próximas. Não adianta ter uma São José imensa se Jacareí não crescer na mesma proporção, se Santa Branca também não resolver os seus problemas de oferta de emprego. Além disso, trânsito,
segurança já não são problemas nem do Estado, nem só das prefeituras. É preciso ampliar cada vez mais essa articulação regional e, por intermédio do Plano de Desenvolvimento Integrado das regiões e do Plano Diretor de cada município, nós temos investimentos conjuntos para resolver um problema sério. Por exemplo, a Via Oeste, que está vindo por São José dos Campos, ela está ficando a 2 quilômetros da divisa com Jacareí, ali por trás da faculdade. A Davi Lino está chegando e está ficando na beira da Dutra. Falta 2 quilômetros e pouco para unir essas duas vias importantes e dar ao joseense e ao jacareense uma opção, uma alternativa, sem precisar usar a Via Dutra. Isso só se faz se você tiver um organismo regional articulando esses encontros. Depender só da boa vontade, da vocação e da visão dos prefeitos é insuficiente. É preciso criar canais institucionais para essas práticas saírem do papel. No nosso caso, oportunamente, a gente está discutindo o plano diretor, né? Quer dizer, seria interessante, o caso São José dos Campos, seria interessante tê-los como vizinhos, né? E conurbados, inclusive, nesse processo de discussão, porque justamente parte da zona de expansão está limítrofe a Jacareí, de fato. Deveria ter precedido o Plano de Desenvolvimento Integrado da região, que parou, por falta de recursos do ano passado. Há uma tentativa de retornar a isso, mas em algum momento esses 3 planos terão que conversar, terão que ser integrados de fato em termos de propostas, sobretudo nestas áreas limítrofes. Como é que é o valor, por exemplo, do CODIVAP, por exemplo? A prefeitura deve também participar dessas reuniões do CODIVAP, também, se eu não me engano, recentemente o prefeito de Ubatuba foi empossado como o presidente. Essa questão da representatividade que a gente está comentando, isso também acaba incidindo no próprio CODIVAP, e qual que é a importância do CODIVAP para esse desenvolvimento da região? O CODIVAP, ele hoje, a partir do surgimento da região metropolitana e também a partir da nova legislação que disciplinou os consórcios públicos, ele só tem sentido como fórum de prefeitos, para 2 motivos: para discutir essas questões que colocam em sentido contrário ou em contrapontos o Estado e os municípios. Quer dizer, ali é o lugar onde os prefeitos apresentam as suas discordâncias, os seus desconfortos com as decisões ou com o andamento da política estadual e até federal, para que a região metropolitana seja o espaço de convergência de propostas, de projetos. Então, ele desempenha uma função complementar nesse sentido, senão você leva para a região metropolitana muitos atritos, muitos conflitos. Os prefeitos precisam se entender com mais legitimidade, com mais facilidade, e me parece que o CODIVAP tem esse papel. E o segundo papel, também acho que as iniciativas são bastante tímidas, há muito espaço para as prefeituras trabalharem de forma articulada sem a presença do Estado. Cito, por exemplo, na área do turismo. É preciso ter um calendário de turismo regional. O turismo, qualquer atividade turística que acontece na cidade de Cunha, interessa para o jacareense, está próximo, interessa para o morador de Taubaté. Então, se a gente não tiver uma agenda cultural regional, outro exemplo, tem feiras, tem festas importantes. São Luís do Paraitinga não é mais um carnaval de São Luís do Paraitinga, é do Vale. Então, muitas ações e muitas iniciativas dos municípios podem sim ser discutidos em câmaras temáticas dentro do CODIVAP, que não precisa do Estado, o Estado ente presente. As questões que envolvem necessariamente as políticas do Estado, elas vão para a região metropolitana. Só acho que já tem tido um certo avanço, porque às vezes a gente pensa, mas mudou-se o nome, agora é RM Vale, região metropolitana do Vale do Paraíba, mas a sensação que às vezes a gente fica é que às vezes apenas só mudou o nome, que tipo não está se vendo muita questão de, na prática, mudança. Olha, é lógico que vem mais investimentos para a região, mas na prática o senhor está vendo avanços nessa questão dessa integração? Há 3 questões que precisam ser resolvidas com urgência e a gente espera que o próximo governo faça. A equipe técnica, orçamento autônomo, né, e ações articuladas a partir do Plano de Desenvolvimento Integrado. Sem essas 3 coisas, é um espaço institucional, um espaço burocrático apenas. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta eu queria comentar sobre os radares no trânsito lá de Jacareí, a questão da suspensão lá da licitação de novos radares, como é que está esse processo,
redução de multas, parece que há também redução de multas geradas pelos radares no trânsito da cidade. Esse bate-papo continua daqui a pouco, depois do intervalo. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Precisando dar um up no seu negócio? Aumentar o movimento e as vendas? Que tal investir em comunicação visual? Afinal, a primeira impressão é que fica. E se essa impressão for tão incrível quanto o seu negócio? A Plocad tem a solução. Fachadas, letras caixa, luminosos, placas, adesivos, tudo com qualidade e prazo. Ah, sem esquecer que o atendimento é técnico e tem facilidade no pagamento. Interessou? Então anote aí, plocad.com.br. Ah, e tem o telefone que também é o WhatsApp, 3922-2344. Entre em contato já. Plocad, transformando ideias em comunicação visual. Você sabia que é muito fácil economizar fazendo parte do Clube O Vale? Olha só, 20% de desconto no barzinho. Você economiza até R$50. Segundo ingresso no cinema, economiza R$30. Almoço com toda a família, economiza R$80. Viu só? Em um único fim de semana, você economizou R$160. Acesse clubeovale.com.br. Faça parte do Clube O Vale e ainda tem acesso à melhor informação no seu smartphone, tablet ou na edição impressa. Clube O Vale. É claro que vale. Jornal Abre Aspas. Atenção, voltando. Ok, retornando aqui com o Abre Aspas na edição desta terça-feira. Uma edição às vésperas do jogo da seleção. Aliás, o Isaías é integrado aí, gosta de futebol como todo brasileiro, tem que gostar de futebol. Parece que é uma ordem, né? Não, brasileiro tem que gostar de futebol. O prefeito gosta de futebol, acompanhar a Copa do Mundo, Isaías? Gosto, acompanho a Copa do Mundo, acompanho o Corinthians, gosto. Corinthians é a parte, a gente está falando de Copa do Mundo, Isaías, não vamos mudar de assunto. Como é que está vendo essa? Aliás, tem o Tite, né, representante aí, vários pupilos dele aí que trouxe aí do Corinthians e tudo mais. Como é que você está vendo a seleção brasileira aí? Tá animado, tá desanimado com a seleção? Eu estou realista. O desempenho nas eliminatórias e depois em alguns amistosos criaram uma expectativa que não está sendo plenamente correspondida. Vamos ver, se agora, nesse jogo mais livre de pressões e não enfrentando a Alemanha nas oitavas, a gente avança com mais tranquilidade. Muito bem. O professor Wilson falou que, tirando o Neymar com o seu Caicai, né, e com seus emotivos. Aliás, a seleção, eu não sei se é uma sensação também, a seleção está muito emotiva também, né? O Neymar, aquele choro do Neymar no final do último jogo, meio que demonstrou essa instabilidade também emotiva. Né? Eu vi um comentário que eu achei muito interessante e reflete um pouco do que eu penso sobre essa questão, que é a tutela, né, ou a não tutela sobre o Neymar. Né? Então, o Neymar, desde muito cedo, é milionário e passa a ter um séquito muito mais de baba-ovos do que de pessoas que vão apontar, fazer uma análise crítica, apontar referências para seguir, orientações, etc. Então, ele é mimado. Né? Então, o menino mimado vai se comportar daquele jeito. Ele atrai para si atenção, quer chamar a atenção sempre. Enfim, por mais que seja um grande craque, de fato né, acho que se perde nesses momentos e prejudica. Né? Aquela pênalti, por exemplo, que ele, né, todo mundo foi muito claro, ele foi pênalti, mas ele se jogou. Para quê? Para que enfeitar? Para que aquela firula toda? Enfim. Então tem esse detalhe aí. E teve um narrador, um locutor, um comentarista esportivo que fez essa chamada de atenção, inclusive junto à imprensa, nos comentaristas também, porque passam mais a mão do que orientam, né? Então, inclusive técnicos, etc. Exato. Acho que é o Vampeta que falou, né? Eu choro porque eu não estou conseguindo pagar a pensão do meu filho ali, não. É complicado, sim, né? Sim. Muito bem, vamos falar de Jacareí. Vamos voltar aqui a falar sobre a cidade de Jacareí. A questão dos radares, prefeito. A gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele tinha suspendido a licitação para contratar novos radares. Como é que está todo esse trâmite na cidade? A suspensão ainda se mantém? Atualiza para a gente isso, prefeito. É normal, porque todo mundo que tem seus interesses contrariados a partir da definição do objeto da licitação procuram proteção. E quando os advogados descrevem essas pretensões com bastante habilidade, os conselheiros e julgadores acham mais prudente suspender para não prejudicar, não criar um prejuízo. A Prefeitura já esclareceu e espera em breve
a licitação ser liberada, ou se o tribunal determinar modificações, porque às vezes também os entendimentos técnicos divergem, a gente faz as alterações e prossegue. O importante é a gente destacar que, quando venceu o atual contrato, haviam apenas 2 empresas habilitadas pelo Inmetro, de acordo com as novas regras a respeito da conferência do lançamento desses dados no sistema e a possibilidade de acompanhamento, de conferência da sua exatidão. Nós achamos prudente esperar um pouco, porque havia um processo lento de qualificação dessas empresas pelo Inmetro, que é um órgão federal. No momento em que nós tínhamos na região 4 empresas, podemos então abrir a licitação e pelo menos haverá uma pequena disputa entre elas. Mas a questão do... É claro que essa aquisição de novos radares é diante da necessidade que tem a prefeitura, mas, de certa forma, essa suspensão temporária da licitação não está prejudicando o próprio andamento aí da execução do trabalho de educação no trânsito e até mesmo da aplicação de multas, de monitoramento no trânsito na cidade? Sim, adia a conclusão da licitação e a assinatura do novo contrato. Mas dentro da normalidade. Acho que a gente, à medida do possível, está substituindo nos pontos mais críticos com agentes de trânsito e a gente sempre conta com a consciência da população para colaborar. O radar ele não pode ter, e a gente tem trabalhado intensamente para isso, a finalidade arrecadatória. Ele deve ser educativo e deve ser voltado à segurança das pessoas. E onde há riscos, a gente tem monitorado isso bastante. Jacareí tem reduzido drasticamente os índices de acidentes e principalmente de morte. Já tivemos esse ano 2 meses sem nenhum acidente grave na cidade, com bastante campanhas, orientação, educação e a presença dos agentes nesses pontos mais críticos, que não é muito difícil de identificar, porque o trânsito em Jacareí circula em torno de 3 antigas rodovias e na transferência do Rio Paraíba. Então, nesses pontos mais críticos, os agentes têm substituído e garantido o mínimo de segurança para as pessoas. Uma coisa importante que é, à medida que as cidades crescem, há uma tendência nas economias mais avançadas de você estabelecer políticas que reduzam a velocidade, que reduzam o impacto, inclusive que reduzam até a motorização do transporte individual, né? Ganha espaço a bicicleta, ganha espaço o transporte público eficiente, né? E é preciso entender, às vezes a população não entende muito bem essas questões, né? Então, quando você reduz a velocidade de uma via, há uma chiadeira muito grande, muitas vezes, né? Porque é aquela coisa, tenho que ir com pressa para o trabalho, estou me movimentando com pressa, e coloca, a prefeitura coloca aquele empecilho, né? Muitas vezes não é empecilho, isso é uma coisa importante até para a segurança e para a vida daquele cidadão. Pois é. Então, tem que haver uma campanha junto à sociedade para mudar essa cultura. Toda avenida que a gente decide asfaltar, antes a gente já pede para a Secretaria de Mobilidade fazer o estudo para verificar onde vamos colocar obstáculos, porque nem um mês depois de uso da nova rodovia, avenida ou via, já tem gente pedindo obstáculos, já tem gente pedindo lombada para evitar o aumento da velocidade. E, infelizmente, é assim mesmo. E se a gente for atender todos os pedidos de lombada e de faixa elevada, a cidade vai ficar muito divertida para transitar nela. A gente falando aqui questão de segurança no trânsito, mas também tem a possibilidade de implantação do COI, né? O Centro de Operações Integradas na cidade de Jacareí. Como é que está esse processo? Nós fizemos uma audiência pública para apresentar o projeto inteiro. Esperamos contribuições durante 15 dias, depois prorrogamos mais 15. Já terminamos o estudo de todas essas contribuições e no boletim oficial da semana que vem deve sair publicado o edital da concorrência para começar o processo de seleção da empresa. Nós vamos começar com o processo fazendo uma espécie de muralha eletrônica nas 7 entradas da cidade. Então, todos os pontos de entrada na cidade e, na sequência, uma segunda muralha no centro expandido. Então, 2 proteções, é este o conceito que os especialistas apontam como importante. E, mais ainda, fizemos o convênio com o Governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do programa que eles têm no Estado. E todas essas imagens serão transmitidas também para o Copom,
que funciona aqui em São José dos Campos, que é um órgão técnico de apoio às polícias militar e civil. Com isso, nós criamos o sistema de monitoramento para a guarda, para o setor de trânsito da cidade, mas, ao mesmo tempo, fornecemos essas imagens e informações para as polícias civil e militar. Fizemos de forma integrada, vamos fazer a licitação e a gente espera começar a implementação ainda este ano, lá para o mês de outubro, novembro. O prefeito vai colocar uma muralha, mas não vai impedir do joseense se tornar jacareiense, não, né? Pedir visto de cidadania jacareiense, não. É só eletrônica para ter o controle de quem entra e sai e para que fins. O joseense sempre vai a Jacareí para se divertir, para trabalhar, para lazer. Será sempre bem-vindo, né? Muito bem. Falando de saúde, prefeito, a gente sabe que ainda a questão da gripe ainda está atual, está, infelizmente, aí, aliás, a vacinação terminou com índices baixos aí em alguns grupos prioritários e 4 pessoas morreram, né, na cidade de Jacareí, vítimas da gripe. Como é que está o trabalho, as ações da prefeitura na vacinação, na ida até, porque às vezes até os bairros são afastados, como é que é esse trabalho de ação da prefeitura? Começamos antes da campanha estadual, exatamente na população mais vitimada, mais sujeita a risco. Na verdade, eram pessoas que tinham outros problemas e com a gripe baixa a imunidade, e com isso fica difícil evitar a morte. E será sempre uma preocupação, mas a Vigilância Sanitária de Jacareí tem trabalhado bastante, né? Em todas as campanhas estaduais tem superado as médias e trabalhado de forma organizada. Já fizemos, antes do prazo, toda a cobertura necessária. Recentemente, prefeito, a gente teve a notícia de um financiamento aprovado para Jacareí pela Comissão de Financiamentos Externos, né, para várias obras que já foram devidamente aprovadas. Eu queria saber o que vem a ser esse financiamento, que, segundo os números aqui, são 60 milhões de dólares, cerca de 240 milhões de reais, segundo as informações da própria prefeitura. O que é esse financiamento? O que traz de benefícios, né, para a cidade de Jacareí? Existem 3 bancos hoje que estão financiando os governos, né, com projeto de desenvolvimento econômico e social. Nós fizemos uma pesquisa prévia sobre as condições de juros, prazo de amortização, carência, e escolhemos o que apresentava a melhor proposta, o mesmo que fez com a cidade de Taubaté. Até porque o BNDES só está emprestando para os governos do estado e para as grandes cidades e capitais. Apresentamos o projeto, foi aprovado graças às condições de capacidade de endividamento do município, que mesmo com esse empréstimo em vias de ser assinado, fica abaixo de 25% da nossa capacidade, ainda tem aí uma sobra de 75%, comparando com o orçamento. E, graças a Deus, esse projeto tramitou rapidamente, tanto nos órgãos internos dos ministérios, que foi a apreciação agora em julho. Com isso, nós tivemos a aprovação, ele segue para o Senado e, havendo a autorização do Senado, que é basicamente protocolar, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a Prefeitura assina esse contrato e o desembolso será entre 3 e 4 anos, dependendo do ritmo das licitações. Nesse pacote, nós estamos incluindo 8 avenidas, algumas duplicadas, outras novas. Basicamente, nós estamos executando todo o anel viário e todo o sistema viário previsto no plano diretor. Plano diretor que foi feito no início dos anos 2003. A cidade avançou apenas com a avenida, que é a da Avilino, que é a avenida central, no antigo eixo da estrada de ferro. Agora nós estamos fazendo as ligações em ambos os sentidos, com a projeção de 2 pontes. Uma faremos, a outra deixaremos bem próximas às avenidas, faltando apenas a 4ª ponte. Também estamos resolvendo o problema do corredor de empregos, fazendo uma ligação entre a Lucas Nogueira H6, que é a primeira entrada, a última entrada aqui de São José, que é a Getúlio Vargas, por todo aquele paralelo à Dutra. Por isso também nós tiramos a dependência da população da Dutra, porque tem o pedágio ali protegendo a cidade, e há uma reclamação muito grande. Então vamos dar uma outra alternativa paralela à Dutra por dentro da cidade. Também, né? Resolveremos o problema das pontes. Aproveitamos para devolver o Rio Paraíba para a população. Vamos fazer 2 parques lineares à margem do Rio Paraíba, nos 3 trechos perto das pontes e um segundo num trecho que hoje é ocupado pela escola
escola agrícola. Conseguimos a doação do Estado de 53 mil 53 metros quadrados, 53 mil metros quadrados de área da escola agrícola para fazer essa avenida, a Terceira Ponte e o Parque Linear. Vamos revitalizar uma área muito degradada, que é o Morro do Cristo, e também fazer o Horto Florestal numa área do Estado, que também está sendo doada para o município, que é o Viveiro Municipal. E, além disso, nós vamos fazer a integração de todos os parques e áreas verdes via ciclovia, ciclofaixas na cidade, elevando de 6 para 20 quilômetros a quantidade de ciclovias e ciclofaixas. Esse pacote já tem 60% projetos prontos, os outros nós vamos avançar agora esse semestre e o semestre que vem, e já começaremos as licitações em setembro. Já tem 4 na CETESB, dependendo de licitação, de licença. Assim que a CETESB licenciar, a gente abre as licitações e assim avança, de tal forma que, a partir do segundo semestre de 2019 e até 2021, essas obras devem ser entregues à população, esse pacote imenso, que vai mudar do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista viário, a situação da cidade. Esses novos eixos viários, prefeito, eles têm projetos de ciclovias também que integrarão com essas parques lineares e tudo mais? Em todos esses e na estrutura hoje existente. Muito bom. Muito bem. Crescimento para a cidade e também crescimento para a região. A gente espera realmente, a gente torce para que a região sempre se desenvolva cada vez mais, né? O Rodrigo, vou enfatizar. Desenvolvimento não necessariamente crescimento, certo? Exato, exato. É questão de você crescer com responsabilidade, né? Você desenvolver com responsabilidade, não afetando outros setores, né? Eu entendi. Perfeito. Há uma Quer dizer, você acha que questão que, quando você fala em crescimento econômico, né? Quer dizer, em tese, é como se a gente dissesse, o planeta não suporta mais crescimento. A gente precisa desenvolver, a gente precisa lidar melhor com o que a gente tem, inclusive, e tal. Por isso o termo desenvolvimento a gente vem empregando no lugar de crescimento, né? Então, eventualmente, em alguns lugares há espaço para crescimento, espaço que eu digo do ponto de vista social, econômico, etc. E outros, inclusive, você vai ter que retrair, né? Quer dizer, para alcançar a sustentabilidade, você vai ter que retrair. Então, um balanço aí que tem que ser considerado. É só um pitacozinho. Não, claro. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nessa manhã. Agora a agenda se estende aqui por São José dos Campos. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nessa hora. Imagina que eu agradeço, Rodrigo. Agradecer também aqui o bate-papo com o professor Wilson. É sempre uma boa oportunidade e estamos sempre à disposição. Bom dia a todos. Posso pedir para a gente dar um pitaquinho aí uma aposta do que vai ser o jogo amanhã? O que vocês acham do placar? O bolão aqui na bancada? Eu apostar no placar de hoje. Nigéria 2-0. Você está querendo... Coitado dos nossos irmãos argentinos. Não, brincadeira. Eu torço até para que eles avancem e a gente pegue Argentina, Alemanha, aí pela frente. Porque acho que é legal. Isso aqui é jogo, né? Jogo... Né? Ok. Chegar até a final só não pegando sofrendo... jogos fáceis não é uma Copa. 3-0. William, Fagner e... Qual é o outro corintiano do meio lá? Renato Augusto. Puxando a sardinha para o time. Nigéria e Argentina jogam às 15h, né? E outros 2 jogos. Agora tem esse esquema de 2 jogos simultâneos, depois fica apenas 2 jogos, né? Acompanha então Dinamarca e França às 11h, junto com a Austrália e Peru. O jogão aí entre Nigéria e Argentina e a pressão aí do professor para a Argentina. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, professor, pela presença aqui conosco. Uma ótima semana também para o senhor, viu? Obrigado a todos e ótima semana para todos. Vai Brasil, né? Vamos torcer para o Hexa. Vai vir, né? Vamos ver, quem sabe. A gente encerra mais uma edição do Abre Aspas e volta amanhã. Obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência. Jornal Abre Aspas. SP Rio